Você perde muito tempo fazendo resumo e mesmo assim não consegue aprender com eles, não consegue te ajudar nos estudos. Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer um resumo da forma eficiente. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência e Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que é melhorar seu desempenho e, consequentemente, aumentar a performance nos estudos. Se você ainda não é inscrito aqui, eu já sugiro você se inscrever, que sempre tem conteúdos muito bons para você e para te ajudar nos estudos. Bom, mas sem mais delongas, como que você vai fazer um resumo de uma forma mais eficiente, que vai te ajudar nos estudos e, consequentemente, ajudar a tirar boas notas? O primeiro ponto que você precisa saber é que para fazer um resumo, o resumo ele tem que ser o complemento de estudo. Isso é um ponto muito importante em relação ao resumo. A maioria faz o quê? Mal estuda o conteúdo, aí faz um resumo copiando e colando aquilo da matéria do livro. Então só copia e cola o que está escrito no livro e tenta ficar lendo até decorar. Isso é o principal erro de vocês. O que vocês têm que fazer? A matéria precisa já estar guardada na sua cabeça quando você vai elaborar o resumo. Então você precisa estudar a matéria primeiro, aprender ela primeiro, aí ela vai estar já armazenada na sua mente. Aí quando ela já está armazenada na sua cabeça, o que você vai fazer? Você vai começar a elaborar o resumo para ser seu complemento de estudo, para que você não tenha que reler tudo aquilo que você já estudou. Então essa é a função principal de um resumo. Isso é o ponto principal que vocês precisam ter, entender a função de um resumo. Agora que você já entendeu a função principal de um resumo, como que você elabora um resumo de uma forma correta e que vai te ajudar nos estudos? O primeiro ponto é que o resumo ele precisa necessariamente ter uma ordem cronológica. E o que é uma ordem cronológica? Ele precisa ter um contexto ligando ao outro. Não adianta só jogar, por exemplo, se eu estou estudando sobre células, só jogar assim, célula, eucarionte, procarionte. Nosso cérebro vai ficar confuso. O teu resumo precisa ter uma ordem cronológica, tá? Célula. Qual é a função de uma célula? O que é uma célula, primeiramente? Qual é a função dessa célula? Quais são os tipos de célula? Ah, tem célula eucarionte e procarionte. Aí sim eu vou adicionando as informações. Ela precisa ter um contexto, ela precisa ter uma ordem cronológica. Isso é muito importante para que as informações elas estejam uma ordem na nossa cabeça, para que as informações não fiquem soltas e você acabe esquecendo de uma ou outra informação. Então isso é muito importante. A primeira coisa é a ordem cronológica. Segundo ponto, o teu resumo ele deve ser o mínimo de informação possível. Primeiro, porque você não pode perder muito tempo fazendo ele e também ele é para te ajudar a relembrar aquilo que você estudou. Então, como que você vai fazer? Sabe quando o professor ele vai apresentar um slide ou vai dar uma aula sobre um conteúdo? O que ele faz? Ele coloca lá só um ponto, aí uma palavra-chave que represente aquele conteúdo que ele vai explicar para você. O slide do professor é o resumo dele. E o teu resumo vai ser mais ou menos nessa base. Ele tem uma ordem, um começo, meio e um fim. E o que ele vai acontecer? Ele vai pegar essas informações e ele vai deixar só a palavra-chave. E o que é palavra-chave? São as palavras que resumem o parágrafo ou resumem o texto, resumem aquela parte do conteúdo. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer. Então, você vai colocar em ordem cronológica e vai colocar as palavras-chave. E por que só colocar as palavras-chave? Porque as palavras-chave elas vão servir para que você tenha um esforço cognitivo. O que é esse esforço cognitivo? Quando você olhar para a palavra-chave, você tem que tentar relembrar o conteúdo. E isso é um ótimo treino para sua memória, para que você tente relembrar aquilo que você estudou, e também para que não fique muita informação no teu resumo e não fique mais se confundindo do que te ajudando. Então você vai colocar lá, ordem cronológica, aí eu vou colocar as palavras na sequência, aí eu coloco só a palavra-chave, aí eu vou olhar para aquela palavra-chave, tá, célula. Quando eu olhar para a célula, eu tenho que lembrar qual que é a função da célula. Tá, a função da célula é isso. Quando eu olhar para a segunda parte explicando quais são os tipos de célula, aí separando lá eucarionte e procarionte, eu olho para a eucarionte e eu já saiba o que é uma célula eucarionte. E quando eu olho para a célula procarionte, eu já saiba o que é uma célula procarionte. Tá vendo que eu tô tendo que fazer um esforço mental para relembrar o conteúdo? É essa função que o resumo deve ter na sua vida, principalmente na sua vida de estudos, né? Então você vai colocar ordem cronológica, as palavras-chave se ligando uma na outra, e antes de você fazer uma prova, uma semana antes, você vai revisar a partir daquele conteúdo. Então você vai olhar para aquelas palavras-chave que são os teus slides e você vai tentar relembrar aquilo que você estudou. Vai fazer o esforço cognitivo e ainda assim você vai
otimizar o teu tempo e vai te ajudar muito mais a aprender. Então é dessa forma que você consegue fazer um resumo mais eficiente, sem gastar muita energia e ainda assim te ajudando a aprender aquela matéria. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade e não só quer ficar decorando. Então sugiro você aqui se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar no seu desempenho nos estudos. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @igorpsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas de vocês e também já está aberta a lista de espera da minha mentoria do MIP. Para quem não sabe, o MIP é o meu método de estudo onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta, aprender a estudar do zero, desde como memorizar, como melhorar a concentração, como fazer um resumo, como assistir uma videoaula, como assistir uma aula presencial. Lá eu ensino tudo como você vai aprender a estudar da forma correta, que é o que a escola deveria ter feito. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!